Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a projeção do time do Inter para encarar o Juventude, jogo atrasado e por óbvio decisivo para o Colorado no Campeonato Brasileiro. E também, gente, falar sobre as reviravoltas, afinal, Real Betis desiste de Vitão e o zagueiro está muito perto de voltar a Porto Alegre. Enquanto isso, no Chile, Arangues desabafa quanto às críticas e ofensas que recebeu desde que rescindiu com o Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então neste vídeo em nome da Zapay, aplicativo gratuito onde você baixa tendo iOS ou Android e lá mesmo pode receber notificações das multas que você recebe de forma imediata no teu celular. E ali mesmo já pode fazer a quitação delas e ainda ter desconto com o cupom COLAR20, 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora a Zapay, Z-A-P-A-Y, parceiros aqui do canal. Turma, o Inter pode estar ganhando um reforço meio esquisito, né? Mas pode estar ganhando. Vitão, né? Zagueiro que não jogou contra a equipe do Atlético Paranaense em virtude da negociação avançada que o Inter e o Real Betis mantinham nos últimos dias, e que não deve jogar, né, neste jogo contra o Juventude na quarta-feira, porque a negociação está desfeita, vamos dizer assim, né? O Inter está tendo um negócio brecado por conta do fair play financeiro. Qual é a situação, tá? Vamos traçar uma linha do tempo aqui dessa negociação entre Inter e Real Betis pelo Vitão. O Internacional recebeu uma oferta de 10 milhões de euros do Real Betis pelo zagueiro. O valor é considerado ok, né, pelo Internacional, só que o Inter aguardava o desdobramento deste negócio envolvendo a questão dos prazos, a questão do pagamento, da forma de pagamento, seria à vista, seria parcelado, até porque o Inter precisa do dinheiro para cumprir o rombo que teve das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana e, obviamente, também envolvendo a situação da sua meta orçamentária para 2024, a busca por contratações que terá de fazer. Então o Inter queria este valor à vista por conta do fluxo de caixa e o Real Betis não conseguiu, por conta do fair play financeiro, que no fringir dos ovos, de forma até ignorante, falando aqui com vocês, não gastar mais do que arrecada, lá no futebol do exterior. Há muito nessa questão do fair play, a gente vê, clubes inclusive tomando transfer ban, sendo impedidos de contratar. Então o Real Betis não foi por esse caminho e está fechando a contratação do Natan, zagueiro que é formado pelo Flamengo, esteve no Red Bull Bragantino e foi negociado com o Napoli, onde está hoje, e deve jogar no Real Betis, então, por empréstimo, o que não fere o fair play financeiro do clube espanhol. O Vitão, no domingo pela manhã, pegou um voo de Caxias do Sul até São Paulo, onde tem a sua família lá, inclusive, e estava aguardando os desdobramentos da negociação para embarcar para Madrid e de Madrid ir até Sevilha, onde fica situado o Real Betis. A partir desta queda na negociação, o Vitão deve retornar a Porto Alegre, sendo hoje ou amanhã, e aí retomar a sua rotina aqui no Internacional. Vitão que assinou um contrato definitivo com o Inter até o final de 2026 e que agora fica no clube, a não ser que surja uma outra oferta. A gente sabe que o mercado europeu também está na sua reta final de janela de transferências. O Inter pode contratar jogadores até o dia 2 de setembro, mas aparentemente o Vitão vai ficar no Internacional, mas não deve jogar hoje contra o Juventude, a zaga sendo formada por Rohel e Robert Renan. Outra situação, gente, diz respeito ao Charles Arangues, tá? O chileno fez a sua estreia com a camiseta da Universidade de Chile no último domingo, no clássico contra o Colo-Colo, lá no Estádio Nacional de Santiago, e ele quebrou o silêncio, Ele que saiu do Inter sem dar nenhuma satisfação para a torcida. O Inter colocou uma nota ali sem dizer muita coisa, só dizendo que chegou a um acordo com o Arangues para a rescisão de contrato, e ele falou, afinal, ele disse que está muito por dentro do que está sendo dito pela imprensa gaúcha e também, obviamente, pelos torcedores do Internacional. Eu não sei se o Arangues tem acesso às redes sociais, mas citou, que está sendo bastante
ofendido, né, por tudo, né, que aconteceu desde a sua saída. Ele que tinha um edema ósseo no tornozelo, né, de jogo contra o São Paulo lá no Heriberto Rios em Criciúma, e não jogou mais, né, tanto é que já está jogando lá na Laú, chegou e atuou por 45 minutos, saiu do banco de reservas, como eu disse, no empate em 0-0. O Arangues disse o seguinte, tá? Apesar de não estar jogando no Inter, eu estava correndo no CT, porque fazia parte do processo orientado pelos médicos do clube. Em todas as equipes que eu estive, sempre procurei dar o meu melhor. Sempre quis ir ao limite da condição física. Posso ir ao Inter e olhar na cara de todo mundo, porque sei que dei o meu melhor. Coloquei tudo em risco. Podem perguntar aos médicos sobre o estado em que atuei em algumas oportunidades, dizendo que jogou, né, no sacrifício em vários jogos, né, com a camiseta do Internacional. E chegou a citar, né, que tinha previsão de alta justamente para o jogo do dia 4, que era o jogo entre Internacional e Palmeiras. Como ele não estava mais aqui, né, estava no Chile com todo o trâmite da negociação, de documento, de mudança, de viagem, acabou estreando no dia 10, ele tinha alta para o dia 4, poderia jogar no dia 10. E chegou a desabafar, né, sobre tudo que vem sendo dito. Infelizmente, nem todas as informações são publicadas. Os torcedores do Inter e o jornalismo de lá também não sabem dessas coisas. Já estou aqui no Chile, minha família está feliz e aos poucos vou encontrar a minha forma física para ajudar o grupo. Essa para mim é uma declaração sintomática do Arangues, tá? E aqui ele pode ter razão, em dado momento a gente não ter acesso às informações, e aqui mostra o quanto o clube se comunica mal em relação às questões do departamento médico, às questões das negociações. Eu sei que o clube tem seus interesses, mas de qualquer forma isso poderia ser tratado de uma forma muito mais transparente, né, pelo clube, apesar de achar que o Arangues tem culpa no cartório aqui também, tá? Saiu pela porta dos fundos mais uma vez numa decisão que ele teve, né, de carreira. Arangues à parte, o Inter entra em campo hoje, né, a partir das 7h30 contra o Juventude no estádio Beira-Rio, e o técnico Roger Machado deve ter o retorno do Vitão, né, do Mercado e do Fernando, né, para esse jogo tão importante, né, jogo válido pela rodada de número 6 do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, e se o Inter vencer esse jogo, dá um salto na tabela, né, porque iria, né, chegar aos pontos de número 23, 24, 25. 25 pontos ultrapassaria, né, Grêmio, e poderia ultrapassar o Juventude também. Teria que ser uma decisão no saldo, o saldo do Juventude é -3, o saldo do Inter é 0, então passaria também o Juventude. Então terminaria na 12ª colocação, mesma pontuação do Juventude que tem 25, e aí saltaria, né, bastante, né, da zona do rebaixamento, quebraria uma sequência de jogos sem vencer e seria fundamental esta vitória. A tendência de time tem Rocher, Igor Gomes na lateral direita, Rohel e Robert Renan com o Bernabei, Fernando ou Rômulo, tendência é que o Rômulo jogue, afinal o Fernando tem condição para um tempo só. Thiago Maia e do meio para frente, Wanderson, Wesley, Gabriel Carvalho e Ener Valencia. Vai palpitar no Inter nesse jogo? KTO.com. Te registra para dar aquela brincada, usa o cupom do Colar para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. E lembrando, né, que amanhã também tem Copa Libertadores da América, né? Jogos que acontecerão no dia 15, como por exemplo Nacional e São Paulo, estreia do Nico Lopes, Flamengo e Bolívar. Mas nesta quarta-feira também tem, né, Penharol e The Strongest, o Penharol jogando em casa, Botafogo e Palmeiras, né, jogo brasileiro nas oitavas da Libertadores, jogo lá no Newton Santos. E também a estreia do Fabrício Bustos pelo River Plate, jogando contra o Tajeres de Córdoba, lá na Argentina. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!